Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E eu vou pedir para você mais uma vez ficar de pé em manifestação da nossa reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. De novo, Jesus voltou a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o banquete do seu filho, ou bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para o banquete. Eles, porém, não se importaram e se foram, uns para o seu campo, outros para o seu negócio. Versículo 6. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que estavam, todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou àquele homem: amigo, como que você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu, calou-se. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o os pés e as mãos e o lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite que nesse instante o Senhor venha usar a minha vida para falar aos teus filhos, para que nós possamos entender a lição que o Senhor nos tem a ensinar por esta leitura do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a entender o que são essas vestes nupciais, Senhor. Nos ensina a entender o que são esses convites que foram feitos, mas muitos foram recusados, Senhor. Nos ensina a entender o que significa: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Abre o nosso coração nessa noite, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Bom, a gente leu aqui que o filho do rei ia casar. Ele ia se casar. E aí o rei ia fazer um churrascão. Um churrasco, um banquete. Ia dar uma grande festa. E aí ele convida, ele fala para os soldados, para os servos dele, não soldados, servos, convidarem o pessoal para o banquete, para o churrascão. E convidar para banquete não é uma coisa assim que devia dar tanto trabalho, né? Não devia. Todo mundo gosta de um churrasco, quem não gosta, né? Só se for vegano, vegetariano. Hoje tem adventista que não pode, não sei se não gosta, mas não come. E aí, esses servos do rei, eles foram chamar esses convidados, que era gente conhecida, e eles disseram
Primeiro convite eles disseram: não quero ir, não quero participar. O rei ficou meio, o que será, né? Deve ter tido algum engano aí. Mandou convidar de novo. E aí, quando os servos foram chamar de novo, diz que o pessoal foi disfarçando e foi saindo assim, foi dando desculpa. Falou: olha, hoje eu vou lá para o meu campo, hoje eu vou tratar dos meus negócios, hoje eu tenho que fazer um negócio lá na minha casa lá, hoje eu tenho que estudar para o vestibular, para o concurso que abriu. Foi dar desculpa e foram saindo fora. E alguns se irritaram com o convite e socaram os servos. Desceram a lenha nos caras, bateram neles. E até mataram alguns deles. E aí o rei ficou bravo, ficou nervoso com o negócio. E mandou os soldados dele irem lá naquela cidade. Incendiaram a cidade. E mataram aquelas pessoas que tinham desdenhado e tinham matado os servos dele. Matou. E aí ele disse assim: bom, esses convidados eles não eram dignos. Esses caras aí eles não eram dignos do convite. Então vocês saem agora pelas ruas e vão chamando outras pessoas que vocês encontrarem. Chame outras pessoas. A ideia que dá, mais ou menos aqui, o que parece, é que primeiro ele chamou a nobreza. O pessoal da grana, da bufunfa, do dinheiro, dos nobres. E agora parece, a ideia que dá aqui, nesse texto não diz exatamente isso, mas há outros textos paralelos, que a ideia parece que agora, chama todo mundo, chama qualquer um que você vê, que a festa não vai poder ficar vazia. E os caras saíram pelas ruas, chamando um monte de gente. Quem ele via, convidava: pode vir, tá aqui dentro, aqui, convite gratuito, vai ter. E chamaram o pessoal. E diz que encheu o lugar do banquete. Mas nessas festas, geralmente, principalmente se o cara não é oriundo da nobreza, eles vão lá e antes de entrar na festa dá uma veste para a pessoa, uma veste especial, uma túnica, uma roupa limpinha, cheirosinha, porque o cara veio da rua, o cara... Era normal isso, era uma coisa relativamente comum. Então o cara tinha que vestir as vestes nupciais, a veste especial para entrar. Luciana fez até assim, uma veste especial para entrar lá. E aí o rei foi andando nas mesas ali, foi vendo, olhando para a cara do pessoal, e tinha um carinha lá que não estava com essa veste, estava do jeito que veio da rua, feiozão, normal. E aí o rei olha para esse cidadão e fala assim: como é que você entrou e se sentou aqui sem as vestes nupciais? Sem estar devidamente vestido? Me explica. E aí o texto que nós lemos diz, deixa aberta a sua Bíblia aí, hein? Em Mateus 22. O texto diz que o cara ficou quieto. A ideia desse ficar quieto aqui é que o cara é culpado. Sabe aquela criança que você pega no flagrante, que você dá um enquadro nela? E aí, como você me explica isso? Ele fica quietinho, né? Desse jeito, o cara ficou quieto, o cara não teve argumento. E aí o rei falou assim: olha, chamou os diáconos da igreja, não os diáconos, chamou os servos lá, pega esse cara aqui e joga ele, põe para fora. E aí Jesus ele usa uma linguagem, ele sai do cotidiano e fala assim, que eles pegaram o cara e iam jogar nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. E depois ele termina falando assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos vocês aqui foram chamados, mas será que todos nós aqui somos escolhidos? É isso que nós temos que nos esforçar para ser escolhido, né? Porque chamado todo mundo é, todo mundo foi. Nós temos que torcer para estarmos entre os escolhidos. Então nós vamos ver aqui qual pode ser o significado dessa parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa curtinha que fala por símbolo, por alegoria. Uma narrativa curtinha. Mas na verdade o cara ele não quer contar a história, ele quer falar uma verdade que se esconde por trás daquela história.
Então algumas pessoas entendem a parábola, outras não entendiam. Jesus ele falava para a gente simples, mas ele não falava coisas fáceis. Ele não facilitava. Porque Jesus ele entendia, ele dizia que o entendimento que a pessoa ia ter dependia de uma ação do Pai abrindo a mente da pessoa ali para entender na hora. Então Jesus ele não facilitava naquilo que ele dizia, ele falava por meio de parábolas. Então a parábola ele tem esse ensinamento. Então, quando a gente vê esse texto, a gente tem a sensação que Jesus quer dizer o seguinte: Jesus, aqui nesse texto, ele está ensinando no templo de Jerusalém. Ele já está no fim do seu ministério. Ele tinha entrado em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos. Ele entrou em Jerusalém, ele foi direto para o templo. Quando ele chega no templo, ele purifica o templo, ele pega um chicote e arranca os cambistas de dentro do templo, porque eles ficavam usando uma área reservada para a oração dos gentios, e eles fizeram uma feirinha ali, um lugar ali que eles cobravam juros para fazer troca de moeda, vendia animais, e Jesus os expulsou. Quando ele faz isso, os caras ficam assim: pô, quem é esse cara, meu? Como é que ele chega com uma autoridade assim? E Jesus ele começa a ensinar no templo e ninguém colocava a mão nele. E um dos ensinamentos dele foi essa parábola que a gente leu aqui agora. Um dos textos foi esse aqui. O que parece que Jesus quer dizer? Ele diz assim: o rei fez uma festa e chamou o pessoal para o banquete. Chamou esse pessoal e o pessoal não quis ir, rejeitou o convite. Ele, o rei, que representa Deus, ele vai e manda os seus servos de novo, que são os profetas. E os caras estão muito ocupados, trabalhando, cuidando do seu campo, das suas coisas particulares, e eles não dão ouvidos. Deus manda mais servos dele para falar com aqueles homens, talvez de uma maneira mais forte. E aí aqueles homens vão e matam os servos, ou seja, muitos profetas foram mortos também. E aí, o texto que nós lemos diz que que o rei mandou destruir aquela cidade. Jesus ele disse isso mais ou menos no ano 30 e poucos depois do ano 0. No ano de 70 depois de Cristo, um homem chamado General Tito, ele entra em Jerusalém e destrói tudo. Então o que Jesus diz aqui é um prenúncio do que iria acontecer em Jerusalém, porque no ano de 70 Jerusalém é destruída e os judeus são expulsos de lá. Olha o que acontece. E aí a parábola continua, dizendo que o rei mandou chamar outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? São os gentios, somos nós. Porque o povo judeu ele endurece o coração, não aceita Jesus, e aí o pai fala: agora você, depois que ele prega para todos os judeus, ele fala: agora você vai para os gentios, que somos nós. Quem é o gentio? O gentio é aquele que não tem ascendência judaica. Alguém aqui tem ascendência judaica? Então todos nós aqui somos gentios. E aí ele continua falando a respeito do texto, dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e termina a parábola de uma forma muito misteriosa, dizendo que um carinha lá, ele não entrou porque ele não tinha as vestes nupciais. E aí a pergunta que eu faço para você é: você tem as vestes nupciais? Você está usando vestes nupciais? Se o rei entrasse hoje, será que você ficaria na festa? Ficaria? Será que nós ficaríamos? Será que nós estamos vestindo as vestes nupciais? Nós vamos falar sobre as vestes nupciais durante essa mensagem. Mas antes, Jesus ele ensina um negócio aqui pra gente, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. É uma coisa muito importante, porque existem pelo menos 2 tipos de pessoas que recebem o convite para o banquete. 2 tipos de pessoas aqui ele está falando. Ele falou do judeu e do gentio. Mas, saindo um pouco dessa questão judeu e gentio e aplicando para os nossos dias, Jesus diz que tem 2 tipos de pessoas que recebem o convite. O primeiro tipo de pessoa que recebe o convite para participar do banquete é aquela pessoa que não quer.
participar de jeito nenhum. Deus manda servos lá, manda pessoas comunicarem que existe um banquete para ela participar, e ela diz que não quer participar. Ela categoricamente diz que não quer ir. Então é aquela pessoa que você prega o evangelho para ela, que você convida para estar com você cultuando a Deus. É aquela pessoa que você diz: olha, lá tem um banquete, lá o Senhor pode mudar a sua vida, lá o Senhor pode mudar a sua história, lá o Senhor pode te dar 1001 coisas, mas mudar a realidade da qual você vive, que vai ser um banquete na sua vida. E a pessoa fala: não quero, não quero nada disso, não quero. Então, tem uma pessoa, por exemplo, muitos na verdade, algumas pessoas, mas da sua convivência e da minha convivência, que você sabe que está passando por uma determinada situação. Por exemplo, eu tenho uma amiga que eu admiro muito, eu gosto muito, ela é espírita. E ela está passando por determinadas situações na vida dela. E uma pessoa bastante adiantada, por assim dizer, nas questões da religião dela. Vamos colocar dessa forma aqui, que a nossa intenção não é ser ofensivo. Mas a gente vai conhecendo a vida pessoal, o casamento não vai bem, a vida dos filhos não vão bem, a situação, N situações na vida da pessoa, todo mundo tem problema, mas chega uma hora que você vê que a pessoa tem tantos problemas, você fala: pô, tem que ter um negócio espiritual nisso aí, alguma coisa está errada nisso daí. Mas a pessoa é tão adiantada naquilo, no aprofundamento, com os espíritos, e tudo é legal, o reiki é legal, o tarô é legal, a cartomancia é legal, a necromancia é bacana. E o que é interessante assim, mas você oferece a palavra de Deus para a pessoa fala: não quero. Está aqui, ó, a Bíblia, está aqui na sua mão, porque eles falam muito de Jesus, eles falam bastante de Jesus. Aí eu falo: mas por que você não pega na fonte? Vai no Evangelho, né? Porque eu sei que vocês leem o Evangelho. Não quer pegar o Evangelho, não quer. Então o primeiro tipo de pessoa é isso, a pessoa não quer. Você conhece alguém assim? Que não quer? Que você fala: lá tem um banquete, o rei está te chamando para o banquete, mas a pessoa não quer ir, não quer participar do banquete. E tem um segundo tipo de pessoa, que ela não fala que não quer, ela até fala assim: não, eu vou, pode deixar que eu vou. Mas ela está sempre ocupada. Eu tenho que cuidar dos meus campos, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar dos meus estudos, eu tenho que cuidar da minha família, e etc. E a gente sabe que hoje em dia todo mundo está bastante sobrecarregado de muitas coisas. Mas realmente para servir ao Senhor, para servir ao Evangelho, é preciso fazer algumas renúncias básicas, mínimas pelo menos, para estar junto com o povo de Deus. E a pessoa, esse segundo tipo de pessoa, é a pessoa que fala que ela até não fala não, mas ela sempre tem alguma desculpa, alguma coisa que ela tem para fazer. A Bíblia diz, Jesus diz que uma pessoa assim, que cuida muito das coisas materiais e não cuida da sua própria alma, Jesus diz que é uma pessoa louca, porque a qualquer momento o Senhor pode pedir a alma dela. E aí, dentro desse quadro de pessoas que dizem que não querem ir, tem aquelas pessoas que, além de recusarem o convite, elas vão, batem, agridem ou até matam as pessoas que convidaram. Hoje no nosso país não é essa a realidade, mas em boa parte do mundo os evangelistas são presos e são mortos. Em muitos países, a gente sempre ora aqui na sexta-feira, a gente ora pelos irmãos do Irã, no Iraque, na Coreia do Norte, em vários países. Será que caiu a força ali? Em vários países a gente ora porque a gente sabe que tem pessoas que elas não têm essa liberdade para pregar o Evangelho, elas não têm essa liberdade para compartilhar. Mas mesmo no nosso país, mesmo na nossa realidade, a gente tem pessoas que são agredidas nas ruas quando pregam o Evangelho. Tem pessoas assim. Outro dia eu conversei com um colega meu que disse que estava evangelizando lá no centro da cidade, e ele tomou um tapa na cara da pessoa, porque ele estava falando de Jesus para ela. Eu tomei um tapa na cara, estava só entregando um panfleto ali, evangelizando, o cara foi e me bateu, não quero. Foi agredido.
Eu mesmo tive uma experiência de estar compartilhando uma vez o Evangelho com uma pessoa do lugar que eu trabalhava, não desse trabalho aqui, não de onde eu estou agora, e a gente conversando sobre o Evangelho e tal, e eu acho que o cara não gostava muito de crente, obrigado, viu? Ele não gostava muito de crente, a gente caiu nesse assunto. Eu disse: olha, ninguém nasce cristão, a pessoa escolhe se converter, a pessoa se converte, ela se arrepende. Eu, por exemplo, não nasci crente. E o cara falou assim: você deveria ter nascido morto. O cara disse para mim. Então você tem até hoje pessoas assim, que elas não, além de elas não aceitarem o convite, elas ainda vão e agridem aquele que está convidando. Então, quem já passou por isso aqui? Nilda, o Aragão ali levantou a mão. É a cena do evangelista, né, irmão Luiz? Desculpa, minha voz não está muito boa hoje. Falhou aí? Muito bem. Então, faz parte da realidade, do dia a dia de um evangelista passar por essas situações em que uma pessoa, ela vai compartilhar o evangelho, ela vai falar de Jesus, e ela ouve ou um não, ou uma desculpa, ou então ela é agredida por aquela pessoa da qual ela está evangelizando. Você pode passar por essa realidade, e na verdade, muitos de nós fomos assim algum dia da nossa vida. Muitos de nós agredimos, talvez, né? Quem aqui já agrediu algum crente quando foi compartilhar o evangelho? Alguém aqui já pôs algum crente para correr? Geralmente a gente faz isso com testemunho de Jeová, né? Finge que não está em casa. Jogava água neles. Jogava água? Ainda bem que era água, né? Água é uma coisa pura, uma coisa boa. Não pode ser coisa pior do que isso aí, né? Mas eu tenho certeza que alguns de nós já disse não, alguns de nós já deu desculpa, não é mesmo? Alguns de nós, enfim, rejeitamos o convite que nos foi feito. Mas existe um segundo tipo de pessoa que compartilha, que recebe o convite para o banquete. Um segundo tipo de pessoa que recebe o convite para o banquete e ela aceita esse convite. Ela falou: eu vou participar. Mas essa pessoa, hoje está difícil aqui, acho que é espiritual esse negócio, hein? Deve ser espiritual isso hoje aqui, hein? O negócio está difícil aqui, estou segurando aqui, pode? Tranquilo. Existe um segundo tipo de pessoa que recebe o convite, ela aceita o convite, mas ela... Pessoal, vamos ficar de pé, vamos orar aqui. Vou pedir para a Dani fazer uma oração daí, que eu estou vendo que está distraindo. Vamos. Dani, você faz uma oração, por gentileza? Deus amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em teu nome, no lugar do Senhor habita. O Senhor está no meio de nós, então em nome de Jesus Cristo, nós vamos contra todo e qualquer impedimento, Senhor, contra a tua palavra. Caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda qualquer distração, Senhor, que venha contra Deus o propósito do Senhor. Porque o teu propósito, Senhor, é inabalável. E o propósito do Senhor não pode ser frustrado. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos todo e qualquer levante, Senhor, que venha impedir a ação da tua palavra, a ação poderosa da tua palavra. Senhor, seja livre para repreender todo mal agora, em nome de Jesus. Somos gratos a ti, Senhor, porque maior é a tua palavra, poderoso é o teu agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se aceitar. Vamos lá, agora vai. Vamos. Amém. Então existe um segundo tipo de pessoa. Acho que é porque Deus deve querer falar alguma coisa hoje com a gente aqui, né? Então o negócio tá. Mas agora vai, vamos que vamos. Tô sem voz, sem microfone, hoje não ia dar. Hoje eu tô meio anti-inflamatório, anti-alérgico, tá tudo aqui. Mas vamos que vamos. Então tem um segundo tipo de pessoa que recebe o convite para participar do banquete. Ela aceita o convite para participar do banquete, mas ela não
pode ficar no banquete porque ela não cumpre os requisitos. No caso da parábola, ela não está usando as vestes nupciais. Então, essa parte da parábola, ela diz respeito principalmente para a gente que aceitou o convite. Porque eu não sei se você já percebeu que o Evangelho ele é como se fosse um funil. Primeiro ele diz assim: todos são convidados. Desses que são convidados, nem todos, a maioria rejeita o convite. Então você já tem um filtro aqui. Aí você tem aquele pessoal, desses que aceitam o convite, que são muitos, nem todos estão cumprindo os requisitos para participar do banquete. Outro funil. Então a gente tem que dar um jeito de passar nesse funil aí, né? De estar no meio desse pessoal que Jesus disse que é escolhido. E nessa noite é isso que eu gostaria de meditar entre nós. Se nós estamos entre esses que serão escolhidos por Jesus. Amém? Então, quem são esses que não estão devidamente trajados? Quem são esses que não estão utilizando as vestes nupciais? Quem são esses? Em primeiro lugar, Jesus ele não fala claramente aqui, então a gente tem que especular um pouquinho quem são essas pessoas. Mas uma coisa a gente pode verificar da parábola: esse pessoal que não tem a veste nupcial é aquele cara que ele chega muito perto do banquete. Ele chega muito próximo, ele chega a sentir o cheiro do churrasco. Ele sente o cheiro do filé mignon ali. Ele vê o prato. Ele vê toda a mesa colocada. Ele está ali uma distância muito curta. É só dar o grito de largada que ele já pode. Mas na hora H, ele não pode usufruir daquele banquete. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Tem gente que chega muito perto. Ele é aquilo que lá em Atos dos Apóstolos é chamado de quase cristão. Quando o apóstolo Paulo prega para uma autoridade e diz para Paulo assim: quase me persuades a me tornar cristão. É aquela pessoa que ela chega muito perto. Ela gosta do jeitão da festa. Ela gosta do jeitão do banquete. Ela se acostumou com a linguagem das pessoas. Ela acha que aquilo é um lugar legal mesmo. Aquilo ali é um lugar bom para se estar. Ela se sente bem. Ela chega muito perto. Ela até na cabeça dela, ela já até admitiu aquilo ali como verdade. É verdade mesmo, tem razão. Isso aí esse é o caminho. Eu quero participar desse banquete. Chega muito perto do banquete. Mas na hora que ela vai usufruir do banquete, ela não usufrui. Porque ela não cumpriu os requisitos para fazer parte daquele banquete. Ela é somente um simpatizante. Ela é somente uma pessoa que se sente bem no meio daquelas pessoas. É aquela pessoa que foi convencida, mas ela não foi convertida. Você pode olhar para ela, você vê assim, no meio do banquete, talvez você não perceba que aquela pessoa não está preparada. Você se engana, essa pessoa está preparada, tanto é que você deixou a pessoa sentar. Você batizou aquela pessoa. Você deixou aquela pessoa participar da vida comum da comunidade, porque você não conseguiu enxergar. Mas o rei, quando o rei olhou para aquela pessoa, falou: você não tem condição de estar nesse banquete aqui. Você não vai poder participar. E aí naquele dia, que é um dia escatológico, que é um dia do futuro escatológico, do juízo final, o rei, ele vai falar para essa pessoa: pega essa pessoa, prende essa pessoa, como diz o texto, nos pés e nas mãos, e coloca ela para fora, nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Então, uma pessoa que chegou muito próxima de pegar, ela sentou na mesa do banquete, mas ela não pôde usufruir do banquete. Então, meu irmão e minha irmã que estão aqui nessa noite, cuidado para não ser uma pessoa que chega muito perto,
para usufruir do banquete que o Senhor tem preparado para aqueles dos quais Ele chamou para caminhar com Ele um dia. Não esteja entre aqueles que chegam muito perto, mas que não cumprem todos os requisitos, porque as pessoas assim serão lançadas nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Que nós possamos ter esse cuidado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu tenho que dar nessas pausas hoje, senão eu vou vai dar uma crise de tosse aqui e vai ser tosse. Mas há um segundo tipo de pessoa que não vestiu, não colocou a veste nupcial. Quem são essas pessoas? Isso me causa muita preocupação. São aquelas pessoas que vão no banquete por embalo. Eles entram por embalo. O que eu quero dizer por embalo? Quando os servos foram convidar as pessoas, eles foram chamando qualquer um. Você viu no texto, tanto bons quanto maus. Você viu, está aí no texto. Então eles vão chamando qualquer um, chamando todo mundo. Vem participar da festa, vem participar do banquete das bodas, o banquete do Cordeiro, vem participar, tem bênção para você e tal. E os servos, eles não fazem discriminação, eles vão chamando todo mundo, E nesse bolo de pessoas que vêm para o banquete, muitos entram de embalo. Não é porque eles queriam estar lá, mas eles entram de embalo. Quem são esses? É aquela pessoa que só vem para o banquete porque o marido vem. São aqueles jovens que não tiveram encontro com Cristo ainda e só vêm para o banquete porque o papai e a mamãe vêm. Mas quando o papai e a mamãe não vier, provavelmente ele não virá também. É uma coisa que incomoda e deve incomodar muitos dos pais também, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não tem prazer na alma da criança ímpia. Só o Senhor pode julgar o adulto, o jovem, o ancião. Só Deus pode julgar. Ninguém tem condição de medir exatamente qual grau de intimidade que uma pessoa tem com o Senhor, se ela conhece ou não. Mas a palavra do Senhor nos assegura que Deus quando ele fala lá no capítulo 1 do profeta Isaías, ele fala: minha alma não tem prazer nem no órfão ímpio, nem na viúva que é ímpia, e nem no pobre que é ímpio, que são figuras que geralmente a sociedade, de algum modo geral, dá uma desculpa para essas pessoas. E Deus não tem, não tem o prazer. Então, é um assunto que tem que preocupar pais e mães e cônjuges, cada um de nós. Por quê? Porque ninguém vai participar do banquete porque entrou de embalo. A minha filha e os seus filhos, eles não serão salvos porque são meus filhos ou suas filhas. Isso não interessa nada. Só vão entrar e participar do banquete aqueles que estiverem utilizando as vestes nupciais, cumprindo os requisitos para poder participar daquele banquete ali. Percebe? Então, é comum isso hoje em dia. É comum. Puxa, a pessoa é uma simpatizante do povo de Deus, porque a esposa vai, porque o marido vai, porque os pais vão. E às vezes até as crianças vêm sozinhas e os pais, ou quem faz às vezes de cuidar, gosta, mas a própria pessoa não vem. Porque a igreja, ela presta um certo favor para a sociedade, que alguns até criticam por causa disso. Mas se uma pessoa, se uma esposa, se uma mulher, ela vem sozinha para a igreja e ela, por exemplo, ela realmente recebe Cristo e procura viver uma vida de santidade, isso é muito bom para o marido. Tá lá com o marido. Eu escuto até homem falando que quer casar com uma crente, com uma evangélica, porque sabe que não vai ter tanta dor de cabeça. Pelo menos se espera. Se bem que hoje a qualidade está tão ruim do nosso evangelho que acho que é um risco também. Já não está tão fácil assim não.
Mas antes as pessoas falavam, eu quero casar com uma mulher crente, porque eu sei que ela não vai me trair. Sei que se eu jogar o cartão de crédito na mão dela, ela não vai gastar tudo. Né? É assim? Não? Tá assim, claro que é assim. Que ela não vai ficar olhando para outro homem, vai ser fiel, vai ser. Então o cara fala. Então ele é um simpatizante, mas ele mesmo não quer. E o contrário acontece também. O contrário também. Pô, é muito melhor que meu marido esteja lá no culto, na igreja, porque eu sei que ele não está gastando com bebida, com cigarro, com outra mulher. É um cara, agora ele coloca o dinheiro aqui dentro de casa, mas ela mesma não quer participar do banquete, ela mesma não quer usar as vestes nupciais. Ou então quem manda os filhos e não vem, ou manda. Pô, depois que eles começarem para a igreja, eles pararam de falar palavrão, eles não brigam mais na rua e tal. Pô, legal, vocês são jóia, hein? Vocês são bacanas. Pô, mas cadê o apoio desse pai e dessa mãe para a gente? A gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa pagar a luz, a gente precisa ajudar quem tem necessidade também. Os irmãos foram sexta-feira aí, levaram 300 lanches aí para o pessoal na rua, etc. A gente vai em casa de recuperação, ajuda missionário. Pô, é legal, vocês cuidam do meu filho aí, legal, tá? É legal, mas ia ser muito legal se você viesse participar também e ajudar a gente. Então, quem são esses que não têm veste nupcial, muitas vezes? São aqueles que eles são simpatizantes, eles vêm por embalo, mas eles mesmos ainda não fizeram a experiência de utilizar as vestes nupciais adequadas. É um outro tipo de pessoa que não usou ainda as vestes nupciais. São aquelas pessoas distraídas. Distraído tem muito. Distraído tem muito na igreja. Todas as igrejas. O cara está compartilhando a palavra do Senhor, está pensando no futebol, na novela, na pizza. Já pensou se fosse dado a um pastor saber o que está passando na cabeça de cada um? Olha que nós tivemos uma palestra que o corpo fala. Então agora eu já consigo entender o que o seu corpo está me dizendo já. Estou ligado já, estou ligeiro assim, hein? Muito bem. Mas tem aqueles que são distraídos. Isso é uma coisa assim que eu acho muito trágica. Eu acho muito trágico. Por quê? Porque a pessoa, todos têm a oportunidade alguma vez de ouvir na vida justamente aquela palavra, aquele ensinamento da parte da palavra do Senhor que iria resolver o problema na vida dela. Que iria resolver? Aquilo ali, se a pessoa tivesse ouvido, se ela tivesse dado atenção, aquilo ali teria impedido que a pessoa entrasse aonde ela entrou, estivesse no lugar onde ela está. Se ela tivesse captado. Por isso que Jesus, toda vez que ele pregava, ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu tenho para dizer. Toda vez Jesus pregava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir todo mundo tem. Menos o soldado lá que o Pedro cortou a orelha, mas até essa Jesus pôs de volta. Então a orelha, ouvido, todo mundo tem, mas ouvidos para ouvir. A pessoa não está distraída, ela está atenta à palavra do Senhor. E esse cara aqui, que deixou de utilizar a veste nupcial, ou essas pessoas, talvez elas sejam distraídas. Porque você imagina aquela multidão entrando, e todo mundo lá distribuindo as vestes nupciais lá aos servos. E provavelmente eles foram avisados: olha, antes de você entrar, antes de você sentar na mesa, saiba que você tem que estar devidamente preparado e colocar as vestes nupciais. E o cara estava tão distraído, talvez deslumbrado com o palácio, ou talvez sonolento mesmo, ou tipo aquele cara que nem sabe o que está fazendo aqui. Sabe, gente que vai em passeata, depois você pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu não sei, estou aqui, meus amigos me chamaram, né? Tem muita gente, você vai no YouTube, tem gente assim, né? Vai lá para a Avenida Paulista: o que você está fazendo aqui? Eu não sei, por que contra quem você está protestando? Não sei, acho que é o Fora Temer. E o cara não sabe o que está fazendo lá. Não tem, não, mas essa daqui não é o do Fora Temer, essa daqui é outra, é a
trabalhar do domingo, fora ter memorial da segunda-feira, ou da sexta, enfim. O cara tá distraidão lá, o cara foi com a camiseta vermelha e no dia que tá todo mundo de verde, o cara tá fora de sintonia. É o cara aqui, ele tá fora de sintonia. Ele foi dito para ele, usa a veste nupcial, você tem que usar. Mas o cara estava distraído, ele não colocou, ele não ouviu, ele não sabe. Mas deveria saber do que foi dito. Sabe qual vai ser a grande tragédia daquele dia? É muitas vezes a pessoa querer dizer, eu não sabia disso. E aí o Senhor começar a passar, mas sabe sim, deveria saber, porque naquele dia te foi dito assim, assim, assado. No outro dia te foi dito isso, no outro dia te foi aconselhado aquilo. Se você tivesse ouvido, você não teria se envolvido com aquela pessoa. Se você tivesse ouvido, você não teria entrado naquele negócio. Se você tivesse ouvido, você teria tido uma postura diferente na vida. Se você tivesse ouvido, você não teria dito o que você disse. E a Bíblia diz que todos estarão encerrados debaixo da desobediência, restando somente utilizar as vestes nupciais para poder participar daquilo lá. Percebe? Então, cuidado com a distração, porque nessa distração você pode estar recebendo uma palavra que mudará a sua vida. Uma das coisas mais trágicas, eu sempre conto essa história, mas aí conforme vai chegando gente nova, a gente vai contando de novo, né? Quando eu me converti e saí contando para todo mundo a boa notícia, e estava compartilhando o evangelho na casa de uns amigos. Aí chegou a irmã, a menina lá da casa, chegou com aquelas bíblias pequenininhas do Gideão, sabe? Aquelas pequenininhas, hoje tem capinha azulzinha, e chegou assim, meio nervosinho e tal, pegou e tacou o negócio assim, tacou a Bíblia na parede e caiu lá no chão. Falei, nossa, mas é a palavra de Deus, né? É você agora com esse negócio de palavra, mas é a palavra de Deus, calma aí, tal. Para mim não tem valor nenhum, não tem serventia nenhuma isso daqui. E eu tentando, né, pô, calma, já estava evangelizando as outras pessoas da casa, calma, não é assim, isso é uma coisa boa, tal. Eu vi a menina crescer. Muito bem, passaram-se assim alguns meses, um período curto de tempo. A pessoa se envolveu com as pessoas erradas, entrou em situações terríveis, acabou se engravidando de pessoas que não, de uma pessoa que não estava disposta a realmente fazer às vezes de pai, de marido, etc. e tal. Aí o Senhor me mostrou não só essa situação, como tantas outras. Estava com a palavra na mão ali. Se ela tivesse dado ouvidos para mim naquele dia, não porque eu sou alguma coisa, mas se ela tivesse dado ouvidos para mim, aquela situação não teria acontecido na vida dela. E é uma coisa tão demoníaca, porque é gente que a gente vê crescer, que a gente tem carinho, tem amor. Então a gente não quer ver ninguém nessa situação, quanto mais alguém que a gente tem afeto. Mas ela não vai poder dizer, ninguém me falou nada, mas ela estava distraída. Então muitos daqueles que entrarão no banquete não vão usufruir, porque são pessoas distraídas. Há um outro nível de pessoas que não vai entrar, que não utilizaram as vestes nupciais, que foram avisadas, que foram convidadas, mas que infelizmente não vão entrar, que são as pessoas rebeldes ao Evangelho. Parece, pela leitura da parábola, parece que é isso daqui, o sentido maior. Por quê? Porque quando o rei chegou diante daquela pessoa e perguntou, por que você não está com as vestes nupciais? Vocês viram no texto que a pessoa ficou quieta. Quando a pessoa fica quieta, revela culpa. Revela que a pessoa cometeu um erro. Porque ela poderia ter dito, eu não sabia. Não sabia. Ninguém me falou nada. Mas como essa pessoa ela fica quieta, revela uma certa culpa. Então, quem são essas pessoas que não usam a veste nupcial? É aquela pessoa que ela é convidada para o banquete,
ela entra no banquete, lhe é oferecida a veste nupcial, mas ela fala: eu não quero usar. Se me convidou, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Já ouviu? Eu pensei nessa frase hoje, e essa frase me foi dita hoje. Eu falei: é de Deus, né? Você ouviu? É de Deus que eu tenho para dizer, é de Deus. E a pessoa, ela foi convidada para o banquete. Ela quer participar do banquete. Ela se achega ao banquete, mas na hora que dizem para a pessoa que ela tem que usar uma determinada veste nupcial, uma determinada roupa, ela fala: não quero. É um egoísmo, porque a pessoa, ela quer usufruir do banquete, ela quer usufruir dos benefícios que existem pelo fato de estar na presença do povo que foi chamado para o banquete, mas ela mesma não quer cumprir os requisitos necessários para participar do banquete. É um tipo de egoísmo isso daí também, que o apóstolo Paulo diz: o seu Deus é o seu ventre. Me chamou para o banquete, tem que me aceitar do jeito que eu sou, meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso já? Não estou fazendo crítica a movimento nenhum, não estou nem aí para eles, nem para o bem, nem para o mal. Quero mais é pregar o evangelho, que se dane. Sabe? É a militância da direita que chama, é a militância da esquerda. Eu estou de saco cheio. Desculpa, desabafa aí. Pronto, volto para o evangelho aqui. Então, você está querendo dizer que eu não quero dizer nada. Eu estou pregando, eu não quero dizer nada. Não é nada, eu estou só falando aqui. O cara não quis usar as vestes, ele se recusou a usar as vestes nupciais. Porque a pessoa acha, você chega para o cara: Jesus te ama, Jesus te quer bem, o cara se sente um bambambam, o cara se sente um cara. E na hora que você mostra que não é assim, que tem algum requisito, o cara fala: não, então eu vou sair fora, não quero mais, não quero, me aceita do jeito que eu sou. E fica enchendo o saco lá no banquete. Só que não tem jeito, porque o rei vai perceber, vai pegar pelo cangote, vai mandar amarrar o pé e a mão e vai jogar para fora, vai sair fora. Não tem jeito. Tinha um ditado que fala, né? A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí o povo mudou: resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? Quando o diácono vem, esse aqui não vai ter resistência não, vai pôr para fora. Então percebe? Tem gente que se achega ao banquete, tem gente que se achega, que recebe o convite, mas a pessoa quer que seja do jeito dela. Mas o evangelho não é do jeito dela, o evangelho é do jeito de Jesus. A palavra de Deus é do jeito de Deus. Os mandamentos do rei são de acordo com a vontade do rei, e eles não podem mudar por causa da gente, não vão mudar por causa disso. Não somos nós que fazemos a regra. A gente ouve o tempo todo as pessoas dizerem assim: Deus te aceita do jeito que é. Não aceita você do jeito que é. Ele não te aceita do jeito que você é, uma pinóia. Se ele te aceitasse do jeito que você é, ele não precisava mandar Jesus morrer por você. Ele não te aceita do jeito que você é. Ele não suporta o jeito que você é. Ele odeia o jeito que você é. Salmo 5, ele odeia o pecador e o pecado. Leia lá: quem crer e for batizado será salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas você vai para João 3,36, a palavra do Senhor diz assim: que aqueles que não creem, sobre eles permanecem a ira de Deus. João 3,36, confere lá. Não é Deus que aceita a gente do jeito que a gente é nós que aceitamos Jesus do jeito que Ele é. Do jeito que Ele é. Não tem um Jesus adaptado para cada gosto pessoal de cada pessoa que entra para usufruir do banquete. Jesus é um só. E Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é puro. Não tem 10 evangelhos, só tem um evangelho só. Não é Deus que se adapta ao ser humano, é o ser humano que
se adaptar ao Evangelho. Mas isso não importa se o cabelo é curto, se o cabelo... não é essas bobagens, se o cabelo é curto, se o cabelo é comprido, se usa rosa, se usa branco, se usa preto, se pode usar branco, se não pode. Não é essas questões. Não é essa a questão é sempre o coração. É o interior da pessoa. Poxa vida! A gente prega um tipo de evangelho que o cara fica ali, ó, palitando o dente, pensando, eu aceito ou não aceito esse Deus? Eu quero ou não quero? Como se ele que decidisse. Não decide nada. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são convidados, mas nem todos vão ficar. Percebe? Por quê? Porque existe um requisito e nós temos que estar vestidos com as vestes nupciais. Quando eu digo essas palavras, entenda, eu não quero dizer que o Senhor não te ama do jeito que você é. Ele ama do jeito que você é. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não estou querendo dizer isso. Percebe? Mas usufruir desse amor, existe um requisito para nós usufruirmos desse amor. Então o amor de Deus, ele é incondicional, mas também não é incondicional. Ele é incondicional na contrapartida de Deus para conosco. Ele envia Jesus para morrer no nosso lugar, por todos. Isso é incondicional. Mas você participar disso é condicional. E qual é a condição? A condição é uma fé verdadeira. É uma fé que deposita toda a confiança no Filho de Deus. E essa fé verdadeira, ela vai produzir santificação na nossa vida. Porque em Hebreus está escrito que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Aí você me pergunta, puxa pastor, que palavra dura. A Andréia sabe que quando eu falo palavras duras, eu fico 3, 4 dias, eu fico deprimido, irmã Andréia que me aguenta. Quando eu falo alguma palavra, essa aqui foi dura demais. Eu fico mal, não é amor? Não fico? Não, amor, eu estou passando mal, porque eu disse aquilo para a igreja, não precisava dizer. Eu fico desse jeito. É verdade, irmãos. Eu não sou um sádico. Eu não sou um cara sádico que fala coisas cruéis e depois fica. Não é? Não sou assim, irmãos. Saibam, pelo amor de Deus. E eu sempre digo para André, vou pregar só mensagens felizes. E eu começo feliz, mas depois sai a paulada. Por isso que eu chamo gente de fora para pregar mensagens felizes para os irmãos ficarem contentes também. Né? É bom a pluralidade. Mas eu digo isso tudo do fundo do meu coração para os irmãos. Porque o Senhor sabe que precisa ter muito amor para chegar diante de algumas das pessoas e falarem coisas que a gente fala aqui, em nome de Jesus. E aí você me pergunta, quais são as vestes nupciais? Abre lá em Apocalipse 19, no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 19. Versículo 7. Olha que bonito, irmãos. Olha que bonito. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. 8. Receba, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Recebe aqui, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Quais são as vestes nupciais? São os atos de justiça dos santos. Recebe essa roupa aí, meu irmão, minha irmã. Veste essa roupa. Dá uma lida lá no capítulo 3 de Colossenses. Fala que nós temos que nos revestir de Jesus Cristo.
Se veste dessa roupa. Que roupa é essa, pastor? Atos de justiça. Atos de justiça. Que atos de justiça são esses? Quando Jesus foi batizado por João Batista, João Batista falou assim: eu que tenho que ser batizado? E Jesus responde para ele: não, cumpri eu ser batizado para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ato de justiça é o batizado, ato de justiça. Participar da ceia do Senhor, ato de justiça. Ajudar os necessitados é um ato de justiça. Educar os filhos no caminho do Senhor é um ato de justiça. Participar com os irmãos dessa grande batalha pela luta do Evangelho no mundo é um ato de justiça. Que eu e você possamos estar revestidos com esses atos de justiça, que serão a nossa veste nupcial. E aí naquele dia nós não seremos expulsos do banquete. Nós usufruiremos com Ele, com o Cordeiro Santo de Deus, porque estaremos revestidos de atos de justiça na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar.